essas brigas, mas quando a briga chega nos bens, por exemplo, você tem um financiamento com o seu parceiro e quer se separar. Nós vamos falar com o economista Gilberto Mello, direto de Brasília, ele que é especialista em habitação. Muito boa tarde, viu, Gilberto? Obrigada. Aliás, olhos voltados hoje em Brasília, né? Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Gilberto, a dúvida que eu tenho é o seguinte: como é que fica o financiamento do imóvel no caso de uma separação? Por exemplo, essa separação atinge o contrato de financiamento? Chega a mudar esse contrato, não? Oi, boa tarde, Solange, Lucas. A separação, ela vai alterar, o doutor pode falar melhor que eu aí, vai alterar o estado civil dos envolvidos, né? E pode definir por meio do formal de partilha a divisão da propriedade, mas não atinge o financiamento imobiliário diretamente. Tá. Agora, na hipótese de não haver mudanças nas condições do financiamento, que o casal que vai se separar, como você disse, ele mudou o nome, por exemplo, mas uma das partes não quer mais ficar com essa conta para pagar. Pode ser que ele assumindo a parte dele ou dela, uma das partes assumindo a parte do outro, possa haver uma mudança, principalmente na aplicação dos juros? Não. O que acontece aí, assim, se uma das partes ficar com o imóvel, ele pode assumir a dívida junto ao banco, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele pega a sentença de separação, o divórcio, né? A verba na matrícula do imóvel. O formal de partilha, ele registra na matrícula também. Ok. E procura o banco para regularizar o financiamento. Neste caso, a pessoa que for assumir, ele tem que ter a capacidade de arcar com o encargo mensal sozinho. Ok. O encargo mensal, ele vai ficar igual. A única coisa que poderia modificar seria o seguro. Como o seguro é calculado, seguro de morte e invalidez, né? Porque o seguro tem duas partes, seguro de morte e invalidez e danos físicos. O seguro de morte seria proporcional, agora passaria a ser só de um dos cônjuges. Então pode ter alguma pequena alteração no seguro. Ok, então. Gilberto, obrigada aí pelas suas explicações. Boa sorte hoje à noite aí em Brasília, que a gente sabe que o mundo está de olho hoje aí no julgamento do TSE. Muito obrigada e uma boa tarde. Luquinha, por que a gente entrou com o Gilberto lá de Brasília falando dos imóveis, doutor?